Senhor presidente, Paulo Paim, queria cumprimentar, senador Assi, todos que nos acompanham pela rádio e TV Senado. E queria, em primeiro lugar, trazer para Vossa Excelência, presidente, e para o Senado Federal um requerimento que estou apresentando agora, buscando informações e providências por conta de um gravíssimo apagão que nós tivemos ontem com a interrupção da geração de energia elétrica, do fornecimento de energia elétrica para Rondônia e o Acre. Todos os municípios interligados ficaram sem energia elétrica ontem. A capital de Rondônia, Porto Velho, também. O apagão aconteceu por volta das 20h16 e foi de grande proporção, de enorme prejuízo, senador Assi. No caso, as informações é que atingiu parte de Rondônia, inclusive a capital Porto Velho. A demora foi de mais de 1 hora e, no caso do Acre, atingiu a capital Rio Branco todinha, onde mora praticamente a metade da população do estado, Senador Guiomar, Plácido de Castro, Acrelândia, Itaciolândia, Brasileia, Chapuri, Capixaba, Porto Acre, Bujari, Vila Campinas, Vila do V. Imagine toda a área interligada do Acre, porque para frente ainda estão sendo feitos os leões, ficou sem energia elétrica. Nós tínhamos esse problema há 2 anos atrás, gravíssimo. Tivemos audiência, na época era o Eduardo Braga. Eles adotaram uma série de mecanismos para garantir o abastecimento local a partir das usinas de Santo Antônio e Giral, que não tinham um sistema mais seguro, mudaram a sistemática e agora nós tivemos um apagão nessa proporção. As usinas fornecem energia para o centro-sul do país, mas algumas turbinas são destinadas a fornecer energia para a nossa região. E esse apagão de ontem, ele foi dessa proporção enorme. Eu estou pedindo informações, entrando com requerimento e um pedido de informação do Ministério de Minas e Energia, da ANEEL, que é a agência reguladora, do Operador Nacional do Sistema, ONS, que nós precisamos ter, da Eletrobras e Eletronorte, para que se possa dar uma satisfação à população e, ao mesmo tempo, entender se essa falha gravíssima, esse apagão, ele é em decorrência ainda da falta de segurança do abastecimento local a partir das hidrelétricas do Madeira, ou se foi algo de um acidente, de um raio ou algo parecido. Então, essa busca de informações é porque quem vai pagar os prejuízos, os riscos que corremos? Imagine uma capital como Rio Branco ficar às escuras. O que pode ocorrer do ponto de vista da violência? O que pode ocorrer do ponto de vista do risco às pessoas que estão buscando uma assistência médica? O que pode ocorrer também em função de prejuízos materiais enormes, com queima de equipamentos, com destruição de produtos por conta do desligamento. Então, eu trago aqui, senhor presidente, esse requerimento que apresento à mesa do Senado Federal e peço, senhor presidente Paulo Paim, que ele possa ter celeridade, porque não podemos demorar para que imediatamente se esclareça, se dê uma satisfação. A nota que a Eletroacre lança não diz nada. Nós precisamos de uma informação segura e que venha do Operador Nacional do Sistema, que é o responsável, da ANEEL, que é a agência reguladora, do Ministério de Minas e Energia e, obviamente, da Eletrobras e Eletronorte. Essa é a intenção desse requerimento que apresento, em nome do povo do Acre, também da população de Rondônia. Eu ouço o querido senador Assi Guggers. Muito bem, senador Jorge, meus cumprimentos pela iniciativa de pedir essas informações, não apenas para saber o que aconteceu, mas para evitar que futuramente aconteça novamente. Nós já estamos com uma capacidade de geração de energia muito grande na Amazônia,
em função das duas hidrelétricas, tanto para que abastece Rondônia quanto o Acre também. Mas muitos municípios do estado de Rondônia não estão recebendo também a energia produzida no estado de Rondônia. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Se possível, faço questão de assinar esse seu pedido de informações, porque eu entendo que é da maior importância para os nossos estados, o seu estado de Rondônia, o seu estado do Acre e o nosso estado de Rondônia. Nós não podemos ficar com essa insegurança com relação à nossa energia, já que o nosso estado produz uma grande parte da energia que é alimentada na Amazônia. Meus cumprimentos, senador Jorge Viana. Eu agradeço, e Vossa Excelência, como presidente, que trabalha como vice-presidente, vice-presidente da Comissão de Infraestrutura, é importante que assinemos juntos e, dependendo de como for, temos até uma audiência pública aqui para discutir um assunto como esse. A Eletroacre, a Eletrobras, através da Eletroacre, soltou uma nota. Veja, a interrupção aconteceu perto das 20 horas e 16 minutos e só foi restabelecida às 21h30. Mais de uma hora de blackout total na capital acreana. Eu não posso calar diante disso. Vossa Excelência também não cala diante disso. E a explicação é que o Sistema Interligado Nacional foi atingido na região de Porto Velho, Abonã, Rio Branco, e foi desligado. Nós precisamos ter as informações e saber as causas e o risco que corremos de novas interrupções, porque, volto a repetir, quem sofreu prejuízo tem que saber a quem recorre. São muitos órgãos e instituições envolvidas nessa questão, nessa problemática. É a Eletroacre, que é a culpada, o Operador Nacional do Sistema, é a ANEEL, é a Eletrobras, é a Eletronorte. Quem é o responsável, qual a justificativa e como podemos fazer, se é que temos que fazer algo para dar mais segurança no sistema. Agora, são 2 leões indo de Porto Velho para Rio Branco, isso deu mais segurança, e eles tinham mudado todo o sistema do interligado, porque o modelo que eles tinham adotado era falho, né? Desligava constantemente. E esse episódio exige, eu com muita satisfação acolho a assinatura de Vossa Excelência, senador Assir, que é representante do povo de Rondônia, senador da República como eu, e vamos assinar 2 senadores, um de Rondônia e do Acre, porque o apagão atingiu os nossos 2 estados. Eu queria, senhor presidente, também dizer que ontem apresentei na Comissão de Relações Exteriores algo, senador Assir, que é importante também compartilhar com Vossa Excelência. Eu, buscando o noticiário, encontrei uma notícia de que o satélite geoestacionário, o primeiro que o Brasil lançou, 100% nacional, fruto de um acordo firmado entre o Brasil e a França em 2013, que tem como propósito dar suporte para as Forças Armadas, né, para a defesa nacional, para a proteção do país, para monitoramento de fronteiras, para apoio com banda larga e internet em áreas isoladas, ou seja, ele tem uma parte militar importantíssima, foi lançado agora, veio e começou a ser produzido pela Eletrobras, ou pela Telebrás, a Telebrás, no governo da presidente Dilma, foi lá que custou mais de R$1 bilhão, ou mais de R$1,5 bilhão, foi lançado agora pelo atual governo, porque o trabalho foi concluído agora, e, estranhamente, o satélite tem 2 bandas. Eu leio no noticiário que estão vendendo, privatizando o único satélite nacional do nosso país. Quando privatizaram a Embratel, privatizaram todos os satélites brasileiros. A Embratel era uma espécie de Embraer que o Brasil tinha, com tecnologia nacional, resultante da Telebrás, e na época do Fernando Henrique venderam tudo, entregaram tudo. E o Brasil não tem nenhum satélite. E eu não sei se quem está me ouvindo pela Rádio Senado, quem está me assistindo na TV Senado, não sei se os brasileiros sabem que tem 50 satélites hoje, 50, que monitoram o nosso território, todos privados, de multinacionais, todos, sem exceção.
Nenhum. O governo tem controle ou acesso. Uma área estratégica. Nós vivemos a guerra cibernética, nós vivemos a era do 5G, de 4G, da banda larga, da internet de qualidade. Estamos refém dessa nova comunicação e o Brasil pode sofrer o pior dos apagões. Qualquer hora, os americanos podem dar um clique e desligar tudo nesse país. Aí o primeiro satélite que o Brasil lança, depois da irresponsável privatização dos satélites que tínhamos e da Embratel, já está marcado para o dia 27 de setembro. O governo Michel Temer vai pegar o único satélite dos 51 que monitoram o território brasileiro e vai vender. Queriam vender 80% dele, aí houve uma ação do Clube de Engenheiros, houve uma ação do Ministério Público, e aí eles falaram, não, vamos vender só 57%. Eu estou entrando com requerimento, está aqui nas minhas mãos. Ontem teve uma grande repercussão na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O presidente da comissão, o senador Collor, acolheu um requerimento meu. Hoje, o Jornal do Senado traz uma matéria na página 7. Privatização de satélite será tema de audiência. Nós queremos uma audiência pública. Estou apresentando o requerimento, pedindo a presença da Telebrás, da Anatel, do Ministério de Ciência, Tecnologia e de Defesa, para discutirmos. Que país que esse governo está fazendo, presidente Paim? Vendendo o Brasil a preço de banana, vendendo tudo, aeroportos, pré-sal, vendendo tudo aquilo que ele não podia vender, porque é um governo que não veio das urnas. Custa esperar o resultado das eleições, e aí o governo cria um rombo de 159 bilhões e quer tampar esse rombo, que é fruto da irresponsabilidade fiscal, da compra de votos, da gastança irresponsável de um governo que destruiu a economia do país, quer tampar o buraco vendendo o patrimônio do Brasil, na hora que nada aqui no Brasil está tendo valor, por preço de banana, e áreas estratégicas. Tira dinheiro da ciência e tecnologia, tira dinheiro das universidades, tira dinheiro da saúde, da educação, da segurança e vende o patrimônio nosso. Sinceramente. E vai, me pergunte, senador, vai tirar R$10 do salário mínimo, para uma provocação. E ameaça e pensa numa proposta, quando não é de aumentar imposto, é de tirar dinheiro do salário mínimo, uma espécie de uma cota dos mais pobres para pagar o rombo dos mais ricos. É um governo que eu falo que age completamente diferente do que fazia o presidente Lula. O presidente Lula procurava a distribuição de renda. E eu falava, ele repetiu outro dia numa entrevista que deu numa rádio, falou, olha, o Jorge Viana me falava uma vez que pouco dinheiro na mão de muitas pessoas é uma boa distribuição de renda, porque o dinheiro na mão dos pobres termina que chega nos ricos. Porque vai no supermercado, vai nas lojas, vai comprar equipamentos industrializados. É assim que deve funcionar. Esse governo funciona ao contrário. Ele tira dos pobres para dar para os ricos. E o país afunda. A inflação caiu, senador Paim. Não foi por conta de política econômica, de Meirelles, de Banco Central, nem de Palácio do Planalto. Ela caiu porque as pessoas estão sem dinheiro, estão desempregadas, não tem aumento salarial. E agora o governo também botou uma espada na cabeça dos servidores públicos. Quer botar na conta do servidor público, na conta dos aposentados, o tampar o tal do rombo que o governo criou. Imagine, quando o presidente Lula assumiu, o presidente Fernando Henrique, tenho que ser justo, começou uma política de superávit primário. Eu sempre fui crítico, porque eu acho que não era bem assim para atender mercado, para atender as agências de avaliação de risco. Mas eu estou falando do mérito. O presidente Fernando Henrique começou a adotar uma política, o presidente Lula assumiu em 2003, de 2003 até 2013, 10 anos, o nosso governo economizou 930 bilhões. E os economistas, os arautos da análise competente,
os arautos da análise competente diziam que esse era o governo irresponsável. Economizou 930 bilhões, quase 1 trilhão. Esse governo, Michel Temer, em 1 ano e 7 meses, consegue apresentar um rombo de 600 bilhões, senador Paim. Eles fizeram um superávit irresponsável, que estava em 70 bilhões, elevaram para 139 bilhões. Agora, mudaram o superávit para 159 esse ano, vai passar para 159 ano que vem, vão deixar um rombo de 200 bilhões para o próximo governo. Eu queria encerrar, senador Paulo Paim. Se me permite, senador Jorge Viana. Por favor, senador Assis. O que Vossa Excelência fala é o que realmente está acontecendo hoje no nosso país. A equipe econômica, não só agora, mas desde a era Levy, retirou dinheiro da produção. Vamos ser justos. E colocou... Desde o segundo mandato da presidente Dilma, porque ali houve erro mesmo. Temos que assumir, isso é importante. Nós estamos debatendo isso e discutindo essa questão desde a época do Levy. Nós não conseguimos nos alinhar, porque toda vez que tira o dinheiro da produção e coloca no sistema financeiro, você está concentrando renda. Você está tirando dinheiro do trabalhador, você está tirando dinheiro principalmente da pequena empresa. E quando não há circulação de dinheiro no mercado, a arrecadação cai. A arrecadação cai, o juro sobe aumenta a dívida. Aumenta a dívida automaticamente e diminui a arrecadação, nós vamos ter problema de caixa. Claro. Agora, quanto mais se concentrar dinheiro no sistema financeiro, mais nós vamos ver o lucro dos bancos batendo recorde em cima de recorde. Isso acontece nos últimos anos. Isso não pode continuar. Nós temos que distribuir renda, nós temos que fazer com que os trabalhadores ganhem cada vez mais para que eles possam consumir e girar a roda da economia. Quanto mais girar a roda da economia, melhor a população vai viver e, principalmente, cada vez que o dinheiro troca de mão, aquela conta do imposto... Olha, o senador Requião está sem o traje adequado, senão ele entraria nesse debate, porque ele alerta sobre o caos financeiro, econômico, as inversões de valores há muito tempo, senador Requião. Vossa Excelência, talvez por isso estão ameaçando Vossa Excelência de expulsão no PMDB, porque está com a proposta correta. E parece que no partido só pode ficar quem tem a proposta errada, né? Mas o senador Requião, uma pena, não está podendo participar desse debate. Eu já tuitei, me permita, antes que o senador Assis também está sustentando. Com muita propriedade, o senador Requião conhece muito bem da economia e tem nos dado aqui várias lições, inclusive, sobre a economia atual. Mas eu dizia, senador Jorge Viana, cada vez que o dinheiro troca de mão, o sino do plim-plim do imposto de renda bate, porque a economia está girando e o imposto é arrecadado. Quando você faz uma concentração, como está acontecendo, não há imposto, não há aumento da receita e a população cada vez mais pobre e os ricos cada vez mais ricos. Isso é contra o desenvolvimento e o crescimento do nosso país. Meus cumprimentos pela sua colocação. Eu incorporo, assino embaixo da parte de Vossa Excelência, senador Assis. No governo do presidente Lula, ele deu dinheiro, ajudou os mais pobres. Quando houve distribuição de renda, tiramos o Brasil do mapa da pobreza. Alguns ficavam irritados com o programa Bolsa Família, com o orçamento social, mas o dinheiro na mão dos pobres faz crescer a conta dos ricos, porque são eles que controlam o setor produtivo, são eles que controlam o setor do comércio, da indústria. Quem era milionário ficou bilionário. Foi assim que nós vivemos durante o governo do presidente Lula, 8 anos, 4,5% de crescimento econômico do Brasil. Nós fomos para a 5ª economia do mundo. Agora estamos chegando perto vamos chegar a ser 10ª. Já estamos em 8ª, vamos para a 9ª. E aí, senador Assis, Vossa Excelência tem razão. Veja como é que é a solução desde a época do Levy. É verdade. Do segundo mandato da presidente Dilma. Ela foi vítima? Foi. Houve intolerância contra ela? Houve. Houve perseguição contra ela? Houve. Mas houve erro também. Nosso. Qual era a política lá? A política era dizendo, olha, o ajuste tem que ser o seguinte: tira o dinheiro de circulação, tira o crédito para poder fazer o ajuste fiscal. Gente, agora o último apelo é tirar dinheiro do salário mínimo. Sabe o que é que significa dizer quem ganha um salário mínimo tendo menos? O dono do supermercado vendendo menos. O dono do supermercado vendendo menos, o dono da atividade industrial vai vender menos.
E o governo vai arrecadar menos, é simples assim. Agora, eu pergunto, senador Assi, quando é que nós vamos tirar os banqueiros do Ministério da Fazenda? Não importa se Meirelles foi presidente do Banco Central de Lula ou não. Naquela época tinha uma decisão política do presidente Lula. Agora não tem mais. Quem manda é o mercado, que manda no ministro da Fazenda e ele faz o que o mercado quer. Agora a pergunta que eu faço, quanto o Brasil paga de juro por ano? Mais de 500 bilhões, R$500 bilhão. Não aparece uma única pessoa dessa área econômica, o único sabido economista para dizendo, olha, gente, se a gente conversar com os nossos credores, como qualquer um faz quando está endividado, e a gente alongar aí 50 bilhões, 100 bilhões para 2, 3 anos, nós podemos resolver, inclusive, o problema do déficit. A gente, por um lado, vai gastar melhor, tem que ser mais responsável no gasto, não pode ficar comprando deputado com dinheiro, fazendo troca de favores para se manter no governo, tem que ter responsabilidade de gasto, mas do jeito que nós estamos indo, a arrecadação vai cair mais ainda, vai matar as prefeituras, vai matar os governos estaduais e vai ser decretada a falência do Brasil. Não tenho dúvidas que esse governo vai deixar o Brasil com a dívida chegando a 100% do que a gente tem. A 100%. Já foi de 30% na época do governo do presidente Lula. E eu encerro dizendo que lamento profundamente assistir o programa do PSDB ontem. Veja, eu nunca vi, eu botei até no Twitter, foi de um cinismo do começo ao fim. Foi uma coisa que contrariou gregos e troianos. Mas o que eu achei mais triste no programa do PSDB é essa história deles dizerem que erraram, mas o culpado é sempre os outros. Ora, quando eu estabeleço que eu errei, a culpa é minha. Não, no caso dele, eles terceirizaram a culpa. E fizeram uma coisa que eu achei muito ruim. Eles botaram imagens de colegas senadores, eu aqui não estou autorizado a defender, mas botaram imagens de senadores que podem até ter cometido falhas, excessos, sim, mas não acho correto. Como se a briga dos senadores contra o impeachment, contra o golpe, a briga dos senadores em favor do direito dos trabalhadores, aqui fosse um crime. O PSDB fez isso ontem. Mas, quando o programa estava no ar, já estava uma pancadaria. Os bicos tucanos não se entendiam. Era bico para lá e bico para cá. O PSDB, como disse o presidente Fernando Henrique, a quem eu tenho sempre respeito, ele disse que o PSDB foi tragado pela crise política. Agora, o PSDB tem autoridade moral de cobrar honestidade e ética de algum partido? Não tem. Só se mudasse, se assumisse de verdade os crimes que cometeu. E agora, ele foi de um cinismo. Eles foram para a televisão esculhambar com o governo Temer, mas estão lá atracados nas tetas do governo Temer. Não soltam de jeito nenhum. E aí, a gente segue, porque um partido igual ao PSDB é um partido importante. Um partido igual ao PMDB é um partido importante. Um partido igual ao PT é um partido importante. Outros partidos também, PDT e tantos outros. Nós precisamos fazer uma autocrítica coletiva, assumir os erros coletivamente e não ficar jogando pedra nos outros só. Porque se nós assumirmos os erros nossos, estabelecermos um diálogo com a população, enfrentarmos essa reforma política, onde estão querendo pôr 3 bilhões e 600 milhões num fundo para alimentar. Vocês já pararam para pensar como vai ser distribuído o dinheiro, senador Paulo Paim? Que Vossa Excelência criticou tão bem, que se associou comigo, 3 bilhões e 600 ano que vem. Faça uma conta. Quem vai levar a maior parte do bolo? O PMDB. Sabe quanto que o PMDB vai levar? Meio bilhão de reais. Perto de 500 milhões para o PMDB. Para o PT e para o PSDB, perto de 400 milhões. Se você dividir isso por 12 meses, dá uma bagatelazinha de uns 40 milhões por mês para o funcionamento dos partidos. Eu estou fazendo uma divisão por mês. Será que isso é o caminho certo? Esse é o caminho do desastre. Isso é o caminho de manter o fisiologismo no Congresso, que se vende para o governo e chantageia os governos. Não importa seja do PT ou o atual governo, porque no nosso nós fomos chantageados por essa base fisiológica. Foi ela
que ajudou a derrubar o governo da presidente Dilma. Então, eu encerro aqui o pronunciamento dizendo que vou ficar torcendo, porque tenho respeito por colegas do PSDB e dos outros partidos, esperando uma verdadeira autocrítica do PSDB, porque aquela de ontem foi de um cinismo que não condiz com a história antiga de Mário Covas, dos que fundaram lá atrás o PSDB, que é tão importante para a democracia brasileira. Espero que alguém do PSDB entenda que foi um desastre o programa, foi ruim para a política e que aquele programa ali é o cinismo que põe fermento nessa má política, nessa política perversa que está levando o Brasil à falência. E que nós, se quisermos resgatar o respeito da sociedade conosco, temos que trabalhar na construção da boa política. Muito obrigado, senador Paulo Paim, presidente dessa sessão.